Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para a gente passar algumas orientações com relação à publicação. Tá? São orientações rápidas para que você possa ir direto ao ponto e dar esse pontapé inicial da produção de um artigo. Eu tenho verificado que os erros eles têm sido comuns com relação à estrutura do trabalho. A primeira coisa que a gente precisa entender é que metodologia é uma coisa e normas é outra coisa. Óbvio que são dois pontos importantes, mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre a metodologia, sobre o corpo do trabalho. Bem, primeira coisa, tanto o artigo, quanto um painel, quanto uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um TCC, todos eles possuem uma organização. Muito bem. Vamos conversar um pouco sobre os trabalhos que eu estou aqui em mãos de vocês, TBL modificado, circuito de revisão de anatomia, o próprio trabalho também da psicologia, que são relatos de caso clínico. Tá? Então vamos lá. Quando a gente vai fazer um trabalho mais rápido, tipo um artigo científico, um painel, a característica principal desse trabalho é a sua brevidade. É algo mais simples, algo direto ao assunto, mais objetivo, mais claro, de fácil visualização. Às vezes um painel ou mesmo um artigo. Tá? Mas a gente tem três tipos de trabalhos científicos. Três tipos. O primeiro trabalho é o trabalho de revisão de literatura. O segundo trabalho é um trabalho de relato, que pode ser um relato de caso clínico, que pode ser um relato de experiência. Tá? E o terceiro tipo de trabalho, mais comum aqui entre a gente, é o trabalho de pesquisa de campo. Tá? Então, esses três tipos de trabalhos. No primeiro tipo, que é um artigo de revisão literária, a grande vedete, o ator principal, vamos dizer assim, né? O brilho todo é em cima dos autores que defendem o tema, o assunto escolhido. Tá? Então, numa revisão de literatura, a parte mais importante do trabalho é justamente o conjunto dos autores. Muito bem. No segundo tipo de relato de experiência, o relato de caso clínico, a parte mais importante do trabalho é justamente o caso em si. Então, se estiver fazendo um relato, por exemplo, do TBL, a parte mais importante do trabalho é esse passo a passo, é a sequência, como aconteceu. Se for um relato de caso clínico, por exemplo, da fisioterapia, você fez um tratamento, um início, um meio e um fim, a parte mais importante do trabalho é isso, essa sequência. Tá? Num trabalho de pesquisa de campo, num trabalho experimental, a parte mais importante é o resultado. Por que eu estou falando isso? Porque o foco dentro de cada grupo, tipo, natureza de trabalho, a gente está falando mais aqui do artigo agora, o foco tem que ser em cima da parte mais importante. Um erro muito comum é no trabalho de relato, o aluno fica muito tempo fazendo um estudo, um levantamento bibliográfico, sem necessidade. Erra pelo excesso, porque a parte mais importante de um relato é o relato em si, foi o que aconteceu, é o início, meio e fim do trabalho, do processo, do que você está relatando. Da mesma forma, é um trabalho de resultados, um trabalho de experimental. A parte mais importante é justamente o resultado. Ok? Muito bem. Outro ponto importante, por onde começar o trabalho? Eu tenho que fazer um artigo, muito bem, por onde eu vou começar? Você vai começar pela parte mais importante. Se o trabalho é experimental, você vai começar pela metodologia, que é o experimento, que é a parte mais importante, que é a parte mais fácil e é a parte em que vai ter um destaque maior. Se o seu trabalho é relato de experiência, relato de caso clínico, você vai começar pelo relato, você vai começar dizendo como que aconteceu, porque é a parte mais importante, é por ali que você vai começar. Se o trabalho é de revisão bibliográfica, aí sim, você vai começar lendo autores, selecionando assuntos. Tá? Então você sempre começa pela parte mais importante. Tá? Que é um erro muito comum. O senhor vai fazer um relato de caso clínico, fica lendo um monte de livro, um monte de artigo, chega com aquela pilha de artigo. O que eu vou fazer com isso, professor? Não vai fazer nada agora, primeiro você vai relatar. Tá? Então isso aí é um erro comum que a gente tem que ter cuidado.
de não errar por excesso, e quase sempre se erra pelo excesso. Bem, a última coisa a ser feita no artigo é a introdução e o resumo. Tá? É a última coisa, não se preocupa com isso no início, deixa para o final. Tá? Bem, discussão. Discussão é um capítulo do trabalho, é o único lugar onde você consegue emitir a sua opinião, dar um parecer. É o único lugar no trabalho onde você consegue analisar e dar o seu ponto de vista. Toda discussão, sem exceção, toda discussão tem 3 coisas, nunca esqueça disso, tem 3 coisas. Primeira coisa, o resultado. Como assim, professor, resultado? O resultado é a constatação, seja de um caso clínico, seja de uma pesquisa experimental, ele tem que ter um resultado, uma observação, primeira coisa. Segunda coisa, tem que ter o seu ponto de vista em relação àquele ponto ali, analisado. Terceira coisa, você tem que ter a participação de um autor, ou de alguns autores, seja corroborando, te dando sustentação naquilo que você pensa, ou até mesmo para você fazer uma discussão, colocando muito embora, fulano diga isso, ciclano, beltrano diz outra coisa. Então discussão é isso, não se esqueça, 3 pontos. Algo que você está constatando, 2, a sua opinião sobre aquilo, 3, um autor ou autores ao seu lado, vamos dizer, naquela constatação, ou do outro lado, para você confrontar. Tá? Sempre tem que ter isso, não necessariamente nessa ordem. Então você pode começar muito embora, fulano tenha dito isso, temos observado isso, que está de acordo com fulano de tal, entendeu? Sempre isso. Pronto. Você vai escolher alguns pontos para discutir. Então, por exemplo, eu quero abordar sobre o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Pronto, coloco um em cada parágrafo. Daí vem uma importância grande de você sempre analisar a discussão com muito cuidado, porque é nessa hora que você precisa dos autores. Há uma grande incompreensão. Os autores são importantes lá na revisão literária, lá no início do artigo. Não. Os autores, eles são importantes na discussão. Por isso que quando você vai fazer a revisão literária, quando você vai estudar sobre os autores, quando você vai pesquisar sobre os assuntos, quando você vai fazer o seu levantamento bibliográfico, qualquer lugar, tá? Você já vai pensando na discussão. Olha que interessante. Então você não estuda de qualquer jeito, você estuda de uma maneira direcionada, você aproveita quase que 100% daquilo que você busca. Tá? Novamente, se erra muito pelo excesso, isso não é legal. Tá bom? Então, pessoal, a discussão e a revisão literária, ela tá junta. Não da revisão para a discussão, mas da discussão para a revisão. Então, sabendo o que você vai discutir, sabendo o que você observou, agora sim eu vou buscar os autores. É óbvio que se você é o dono do artigo, você é o pai da criança, ou a mãe da criança, né? Então você vai fazer com ele o que você quiser. Tá? Então se você tem uma ideia, se você quer defender um ponto de vista, é óbvio que você vai procurar meia dúzia de autores que lhe apoiam naquilo ali. E vai deixar 1 ou 2 que pensa diferente. Para que você possa confrontar, mas confrontar com mais autores do seu lado em detrimento de 1 ou 2 autores do outro lado. É óbvio que você vai fazer isso. Certo? Bem, os demais pontos, eles são sem muita escrita. Resultado, quando é uma pesquisa de campo, não tem o que fazer, você apenas relata o resultado encontrado. Agora, em um relato de experiência, o resultado é a sua observação. Você não tem um questionário de campo, você não tem um experimento, você tem uma observação. Então, o que você observa já é o resultado em si. Por isso, o relato de experiência. Boa parte das vezes, a discussão e o relato de experiência, eles são juntos. Então, você já... Desculpa.
os resultados e a discussão, eles são juntos. Repetindo, uma boa parte das vezes, os resultados e a discussão em um relato de experiência você faz junto. Tá? Justamente por causa disso. Você já relata o seu ponto de vista, já coloca um autor e já emite uma opinião sua favorável. Certo? Muito bem, pessoal, era isso que eu queria falar, né? Você vai deixar apenas para o final a sua introdução. Na sua introdução vai entrar a justificativa do trabalho. A justificativa é o seguinte: você tem que responder logo no início, nas primeiras linhas, a seguinte pergunta: por que eu, leitor, tenho que ler o seu trabalho? Ou então, por que o seu trabalho é importante? Você tem que responder isso logo no início, logo de cara, para que o leitor pegue, nossa, eu não posso deixar de ler isso aqui, porque isso aqui é de fundamental importância para a minha carreira, isso é muito, muito legal. Tá? Então isso chama justificativo, certo? Na introdução você vai fazer uma inquietação, você vai trazer, é muito comum na introdução você usar algumas perguntas mesmo, interrogativas, com o sentido de como se fosse um trailer de um filme. Você não vai contar o final do filme ali na introdução não, mas você vai meio que estimular o leitor com algumas dúvidas, algumas inquietações. O último parágrafo da introdução normalmente é a proposição, que é o objetivo do trabalho. É meio que chavão, com o propósito de elucidar tais questões, esse trabalho foi escrito assim, sabe? Okay? Então, normalmente é a última frase, é o último parágrafo da introdução. Tá? E que é a última coisa que você faz. A última coisa. Certo, pessoal? Bem, no mais, o que eu percebo que tem que ter cuidado para facilitar no português, frases curtas, orações pequenas, escreve ponto, ponto. Evitem aqueles parágrafos, aliás, é errado, um parágrafo enorme, várias linhas, você começa lá com a letra maiúscula e vem vírgula, e põe um ponto lá embaixo. Pô, não dá. É mais difícil construir, gramaticalmente falando, no nosso português, não é legal, entendeu? Então, façam frases mais curtas, pontuem, evitem muitas vírgulas, orações mais enxutas, você vai ver que você vai conseguir passar mais o recado, certo? Bem, então isso é metodologia, isso é a forma de fazer, isso é o formato. Normas é outra coisa, tá? Que também você precisa estudar, mas aí vai de cada revista, vai de cada orientação de instituição, ok, pessoal? Esse é o recado, um abraço e boas publicações para todos vocês.